Passadas as disputas e incertezas em relação ao futuro da Câmara dos Deputados e à presidência da Casa, o governo agora quer se aproximar de Rodrigo Maia e, claro, estabelecer diálogo que possa beneficiar os projetos de interesse do Palácio do Planalto. E acompanha a repórter Andréia Sadi. Andréia, você conversou, por telefone agora de manhã, com exclusividade com o presidente do exercício Michel Temer, e ele falou justamente sobre a eleição de Rodrigo Maia e essa nova composição de forças na Câmara, O que ele falou para você? Bom dia. Bom dia, Raquel, Luciano, bom dia a todos. Ele disse o seguinte, olha, nem antiga oposição, nem centrão. O que eu quero, nas palavras do presidente em exercício, é unificar a base, uma base única, todos na situação. Claro, o governo está de olho na aprovação de medidas aqui na Câmara, principalmente a pauta econômica. Então, segundo Michel Temer, ele vai trabalhar por isso, vai fazer esse esforço, conversou sobre isso já com o presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e Michel Temer me disse que não tem nenhum sentido e não tem nenhuma intenção em desprestigiar esse grupo de partidos que ficou conhecido como Centrão. O Centrão é o grupo, o bloco do deputado Rogério Rosso, que foi derrotado na disputa por Rodrigo Maia, essa disputa agora para a presidência da Câmara. E aí Michel Temer deu um exemplo, diz que não tem nenhuma intenção e que não trocará o líder do governo na Câmara. O líder do governo hoje é o deputado André Moura, ele é do PSC e ele pertence a esse conjunto de forças aí desses partidos do Centrão. Michel Temer disse que não tem intenção de trocar André Moura e que ele tem recebido o retorno de vários líderes sobre André Moura, dizendo que André Moura agora tem trânsito com esses líderes, com vários deputados, e que não vai mexer nessa composição agora. O bastidor, Raquel, Luciano, e para todo mundo que está assistindo a gente, é o seguinte, o governo sim reconhece que vai mudar o eixo do poder aqui na Câmara. Agora, o protagonismo vai ser dessa antiga oposição. PSDB, DEM, PPS, esse grupo que elegeu de fato o deputado Rodrigo Maia. E essa questão da troca da liderança do governo, antes mesmo da eleição de Rodrigo Maia, alguns deputados do grupo dele estavam me dizendo assim, olha, depois que Rodrigo Maia, já previam a vitória dele, depois que ele ganhar essa eleição, a gente vai pressionar para trocar o líder André Moura. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para o presidente em exercício, mas ele negou, afastou essa possibilidade de trocar o líder do governo na Câmara. Ele disse que quer todo mundo na base aliada, todo mundo quer unificar essa base aliada, não quer a divisão dos grupos aqui, e disse inclusive que na avaliação dele, o próprio processo da presidência da Câmara, da eleição para a presidência da Câmara, distensionou o clima aqui, o ambiente. E aí ele deu um exemplo daquela cena em que o Rogério Rosso, candidato derrotado, subiu no plenário para fazer o seu discurso ali, já pedindo votos no segundo turno da eleição, e chamou para ficar ao seu lado o deputado Rodrigo Maia. Então, para Michel Temer, o clima já vai melhorar, ele está contando com isso aqui na Câmara para conseguir aprovar as medidas importantes para o governo. Ele também contou uma outra coisa, disse que depois do processo, ele, Michel Temer, telefonou um a um aos candidatos que foram derrotados, que disputaram as eleições, para agradecer e parabenizar, nas palavras dele, exatamente isso, que eles ajudaram a distensionar o clima, o ambiente aqui na Câmara. Então, são essas palavras do presidente em exercício. Ele disse que nem antiga oposição e nem centrão. O que o governo quer e vai trabalhar por isso é em unificar a base aliada neste momento, unificar a base aliada, todos na situação, para que eles consigam aprovar as medidas a partir do segundo semestre. Em relação a essas medidas, Andréia, Michel Temer falou também sobre os assuntos que vai priorizar junto à Câmara, agora sob nova presidência. Quais são essas prioridades? Pois é, Raquel, Luciano, ele falou assim, eu perguntei assim, se o governo tiver que escolher uma prioridade aqui na Câmara a partir do segundo semestre, qual vai ser? E o presidente respondeu, é a PEC do teto dos gastos públicos. E o Rodrigo Maia sabe disso, nas palavras de Michel Temer. Então, todo o esforço do governo agora vai ser para isso a partir do segundo semestre, mesmo com Olimpíadas e mesmo com as eleições municipais de outubro. Estão conversando sobre isso, Rodrigo Maia conversou sobre esse assunto com o presidente ontem lá no Palácio do Planalto, também esse encontro contou com a presença do presidente do Senado, Renan Calheiros, então eles vão dar prioridade a essa PEC. Mas também tem a questão da reforma da Previdência. Já a partir da semana que vem, o governo, o ministro Eliseu Padilha da Casa Civil, pretende fazer aquela reunião para começar a discutir a reforma da Previdência, mesmo que não vote isso não seja aprovado aqui este ano. E também sobre a reforma da Previdência, eu perguntei para o presidente se ele vai chamar os partidos da oposição
para conversar sobre esse assunto. Ele respondeu assim, olha, as questões políticas eu sei que não dá para conversar com a oposição porque eles pensam diferente do governo, mas as questões de Estado, para projetos que não vão só beneficiar este governo, mas sim os demais, os próximos governos, eu vou chamar e a oposição sim será chamada para conversar sobre isso. Nas palavras de Michel Temer, a oposição também serve para ajudar o governo a governar. Então sim, vai chamar a oposição, pretende priorizar a reforma da Previdência, mas a prioridade absoluta é a PEC do teto dos gastos públicos. E também uma última informação dada pelo presidente. Na semana que vem ou na outra, segundo ele pretende organizar um encontro, uma agenda entre os três poderes, o executivo, o judiciário e também o legislativo. Michel Temer disse que quer chamar a todos e conversou isso com Rodrigo Maia e Renan Calheiros ontem lá no Palácio do Planalto, porque nas palavras dele, eles precisam discutir o Brasil, discutir saídas para o Brasil, tanto na crise política quanto na crise econômica. Raquel e Luciano. Obrigado, Andréia Sadi. Até mais tarde.